Dia 9 de dezembro, muito bem-vindos então ao 9º dia do nosso mistério de Natal, acompanhando aqui a história do Joaquim, né? Joaquim abrindo o calendário do Advento e nós acompanhando junto com Joaquim a história da visita, né, ao nascimento de Jesus, passando ali por lugares e pelo tempo, com Elizabeth, o anjo Firiel, Josué, o rei Gaspar, as ovelhas. Bora? 9 de dezembro. Pois eles quebraram uma promessa solene. Agora Joaquim já conhecia João, o velho vendedor de flores. João sabia mais coisas sobre o calendário de Natal do que desejava contar. Disse que contaria a Joaquim mais coisas sobre Elizabeth uma outra vez, porque ainda não era Natal. Mas o que foi que ele murmurou para si mesmo ao ir embora? Joaquim não conseguiu parar de pensar nisso o resto da tarde. Sabet, Tebas, Sabet, Tebas. Quem ou o que eram Sabet e Tebas? Será que essas estranhas palavras poderiam ter algo a ver com o calendário mágico de Natal? Antes de ir para a cama, escreveu essas palavras num caderninho, para não esquecê-las de manhã. E então descobriu uma coisa estranha. Sabet se transformava em Tebas, quando se lia de trás para frente. E assim, naturalmente, Tebas também se transformava em Sabet. Isso era tão misterioso que ele escreveu as duas palavras assim, em forma de cruz. Talvez, algum dia, essas palavras mágicas o ajudassem a compreender o velho calendário de Natal. De repente, se lembrou de algo que o dono da livraria havia dito, pois ele não dissera que o velho vendedor de flores era um pouquinho estranho. Joaquim não tinha achado João estranho nem um pouquinho. Naturalmente, não é comum alguém despejar água na cabeça das pessoas, mas era bem o tipo de coisa que o próprio Joaquim poderia algum dia fazer de repente. Quando acordou, no dia 9 de dezembro, abriu o calendário rapidamente, antes que sua mãe e seu pai acordassem e entrassem no quarto. A figura mostrava um homem tocando flauta. Atrás do homem vinha uma longa procissão de crianças, algumas maiores, outras menores. A quinta ovelha. Era o ano de 1378 d.C. 3 boas ovelhinhas e um cordeirinho com um sininho no pescoço entraram correndo na cidade de Hamburgo. Atrás desse pequeno rebanho corriam 2 pastores de túnica azul clara. Um deles levava um cajado de pastor, do tipo que se costuma ver nos países do sul da Europa. Atrás dos pastores vinha um rei negro, vestido com elegância. Atrás do rei vinha correndo uma menina, com a máxima rapidez que suas perninhas curtas lhe permitiam. Atrás da menina vinha um anjo pairando logo acima do chão. Era domingo, de manhã cedo. Algumas poucas pessoas estavam a caminho da missa matinal na velha igreja de São Jacobe. Assim que viram a procissão de peregrinos, começaram a fazer grandes gestos. Alguns levavam a mão à testa para proteger os olhos, e um deles exclamou: Deus seja louvado. Algo semelhante havia acontecido na cidade de Hanover anos antes. Fora em 1351, logo depois da terrível praga que custou tantas vidas humanas, não só na Alemanha como em toda a Europa. Era uma segunda-feira e as barracas na grande praça do mercado estavam prestes a se abrir. Os camponeses, em suas roupas muito velhas e gastas, feitas em casa, e as mulheres do mercado com suas saias rústicas já haviam começado a arrumar suas mercadorias. Todos eles tinham perdido alguns de seus entes queridos. Faltava pouco para a aurora de um novo dia. Foi então que um pequeno rebanho de ovelhas entrou correndo no mercado. Uma delas derrubou uma banca de verduras.
Atrás das ovelhas vinha um estranho grupo. Eram 2 pastores e um homem negro vestindo roupas exóticas. O negro era seguido por uma figura vestida de branco, com asas nas costas. E bem no fim da fila vinha uma menininha. Ela tropeçou no eixo da carroça de repolhos e caiu estatelada no chão, depois que o resto do bondoso grupo já tinha saído do mercado. Elizabeth chorou amargamente quando viu o anjo Efiriel e todos os outros desaparecerem. Era a segunda vez na longa viagem para o sul que ela caía e se machucava. Na primeira vez, perdera o cordeirinho. Agora tinha perdido a procissão de peregrinos e estava rodeada de pessoas que não conhecia. Não se encontrava apenas num país estrangeiro, encontrava-se também num século estrangeiro. As pessoas no mercado ainda estavam aterrorizadas com o que tinham visto. Agrupavam-se em volta de Elizabeth e um homem encostou nela com o pé, como se tivesse medo de tocá-la. Franziu o nariz e deu um grunhido horrível. Mas logo, uma velha ajudou Elizabeth a levantar e tentou consolá-la. Falava uma língua que a menina não conhecia. Estou indo para Belém, disse Elizabeth. E a mulher do mercado perguntou, Hamelin? Hamelin? Não, não, disse Elizabeth soluçando. Para Belém, para Belém. Foram essas as suas palavras. Daí a um momento, um dos anjos do Senhor apareceu num arco de luz acima do mercado. Elizabeth estendeu os braços para o anjo e exclamou, Efiriel, Efiriel. As pessoas no mercado se atiraram no chão, mas o anjo levantou Elizabeth no ar, saiu voando por cima do campanário da nova igreja do mercado e foi embora. Só foi colocá-la no chão numa estrada de terra nos arredores da cidade. Ali, as ovelhas, os pastores e o rei Gaspar estavam esperando. Os 3 homens bateram palmas. Não é bem o que eu ia dizendo, falou Josué com uma risadinha. Quando uma das ovelhas se perde, o pastor deve deixar o seu rebanho e sair em busca da ovelha perdida. Ele bateu no chão com seu cajado e disse, para Belém, para Belém. Belém ainda está muito longe? Perguntou Elizabeth. Não muito, minha querida, disse Efiriel. Depois de algum tempo, chegaram a uma cidade à beira de outro rio. Esta é Hamelin, disse Efiriel. Este rio se chama Wezer e estamos no ano de 1304 depois do nascimento de Jesus. Alguns anos atrás, uma horrível desgraça aconteceu aos moradores dessa cidade. Bem, de certa forma, a culpa foi deles mesmos, pois eles quebraram uma promessa solene, e isso é algo que nunca se deve fazer. O que aconteceu? Perguntou Elizabeth. Havia muito tempo, a cidade sofria com uma praga de ratos. Chegou então à cidade um caçador de ratos. Ele tocava uma flauta mágica, e o som da flauta fazia todos os ratos irem atrás dele. Dessa maneira, o flautista foi levando os ratos até o rio, onde todos eles se afogaram. Isso não foi bom? Sim, claro, mas as pessoas da cidade haviam prometido a esse homem uma grande recompensa se ele conseguisse salvá-los da praga de ratos. E quando ele deu fim aos ratos, recusaram-se a pagar o que lhe deviam. E o que ele fez então? Começou a tocar de novo a sua flauta mágica. E dessa vez foram todas as crianças da cidade que ficaram encantadas com a música da flauta e passaram a andar atrás dele. Daí, todas elas desapareceram dentro de uma montanha enorme junto com o flautista e nunca mais foram vistas. Elizabeth percebeu então que a mulher no mercado de Hanover devia ter pensado que ela era uma das crianças que fora atraída para a montanha pelo caçador de ratos. Já estava prestes a continuar seu caminho pela Europa e voltar ainda mais para trás na história, quando uma ovelha veio correndo pela estrada em direção a eles
e se juntou aos outros. Agora o rebanho já tinha 5 ovelhas. Josué bateu no chão com seu cajado e disse: para Belém, para Belém. Vamos ver o que Joaquim achou dessa história? Joaquim pegou a chave da sua caixinha e escondeu o papel dobrado. Quando sua mãe entrou no quarto, logo depois, ele estava sentado, olhando para a figura do calendário de Natal. A mãe se debruçou sobre ele. Ora, veja só, um flautista. Ele é um caçador de ratos, disse Joaquim. As pessoas não quiseram lhe dar a recompensa por ter acabado com os ratos de Hamelin. Então ele levou consigo todas as crianças da cidade. As pessoas quebraram uma promessa solene, e isso é uma coisa que nunca se deve fazer. Foi quando o pai entrou no quarto e perguntou: do que vocês estão falando? Só então Joaquim notou que se esquecera outra vez de guardar silêncio sobre aquilo que tinha lido no papelzinho. Falou então: estou inventando tudo isso. É a minha imaginação. Não, Joaquim, não é não, disse o pai com firmeza. Você estava falando sobre o flautista de Hamelin, que é uma antiga história alemã. Quem lhe contou sobre isso? O que ele poderia dizer? Tinha que dar uma resposta esperta. Foi Ingrid, disse ele. Era sua professora, ou talvez alguém da minha classe. Estava mentindo, mas por acaso ele não tinha licença de mentir sobre um presente de Natal? Pois isso não era a única coisa no mundo inteiro sobre a qual a gente podia mentir quanto quiser. Depois da escola, Joaquim foi com a mãe à cidade fazer compras. Na volta, perguntou se poderiam parar na praça do mercado. Não havia tantas pessoas no mercado como no verão. Algumas barracas vendiam velas e enfeites de Natal. Outras vendiam todo tipo de objeto de artesanato. Não sei como eles conseguem ficar aqui em pleno inverno, disse a mãe, tremendo de frio. Ali tem até uma pessoa vendendo flores. Joaquim riu intimamente e falou: é porque uma parte da glória do céu se espalhou aqui na terra. A mãe lhe deu um puxão na mão. Mas o que é isso que você está dizendo? Ele está vendendo flores no meio do inverno, porque a glória dos céus se espalhou aqui na terra, repetiu Joaquim. Pois há tanta glória lá no céu que é fácil para ela se derramar. A mãe balançou a cabeça e suspirou. Era claro que ela não gostava que ele usasse tantas palavras difíceis. João estava atrás de uma bancada, onde havia montes e montes de flores. Deu uma piscada para Joaquim e lhe acenou discretamente com a mão. Depois que passaram, Joaquim se virou para trás. João fingia tocar uma flauta invisível. Finalizamos então o 9º dia do nosso mistério de Natal, que você pode acompanhar aqui, né, pelo Instagram ou também lá no YouTube, que já eu subo lá o vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã, dia 10. Falta pouco.